Graça e paz. Hoje, dia 19 de março de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 18, do verso 23 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que eu atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não a farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Amém? Aqui, essa leitura foi quando Abraão intercede junto a Deus pelos homens de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão estava questionando a Deus, teimando ali com Deus, sobre a quantidade de pessoas justas naquela cidade, se o Senhor a destruiria. E assim foi a conversa de Abraão com o Senhor. Nós podemos ler na palavra de Deus que o Senhor respondeu a Abraão todas as perguntas que foram feitas. O texto da nossa meditação hoje, o título, e o texto fala sobre insistir com Deus. É sinal de teimosia? O texto diz assim: todos nós convivemos com 2 tipos de pessoa na vida: os íntimos e os distantes. Quando consideramos alguém amigo, temos liberdade de pedir ao mesmo um favor e sentimos-nos à vontade diante de tal pessoa. Para muita gente, Deus é alguém distante, a quem tratam quase como um estranho. Todavia, quando alguém vê Deus como Pai, como amigo, e tem um relacionamento de comunhão com Ele, tal pessoa sente a liberdade de aproximar-se de Deus como uma santa ousadia. Isso só é possível quando crescemos no conhecimento de Deus em nossa vida. Abraão conhecia o coração misericordioso de Deus e por isso insistiu ainda que, respeitosamente, com Deus em favor dos habitantes de Sodoma.
É importante observar que em nenhum momento Deus o repreende por isso. Olha o nível de intimidade de Deus para com, ou seja, de Abraão para com Deus. E é assim quando nós temos alguém bem íntimo de nós. Um pai que dialoga, que dialoga com seu filho faz diálogo normalmente com seu pai, ele insiste em alguns pedidos, não é verdade? Compra, mãe, compra, pai. Não é assim que os nossos filhos, nossos netos fazem com a gente? Tentando insistir para ganhar algo, não é? Assim era o nível de intimidade de Abraão para com Deus. Ele tinha um contato diário com Deus, uma intimidade para com Deus, a ponto de perguntar para Deus se houvesse ali naquela cidade de Sodoma 50, 45, 30, 20 e até 10 pessoas justas, se Deus iria destruir mesmo assim aquela cidade. E Deus responde para ele que não. Ele não destruiria em favor desses justos. E muitas das vezes eu e você, nós encontramos assim, teimando com Deus. Mas eu quero dizer algo para você, que nem sempre Deus nos dá aquilo que nós realmente queremos, porque não estamos de repente preparados para receber aquilo. Ou de repente não é aquilo que Deus tem para nós. E às vezes nós teimamos de uma forma terrível, que se Deus não nos der, nós acabamos que brigando com Deus, chateando-se com Deus. Muitas das vezes até viramos a cara com Deus como uma criança birrenta, como uma criança que quer aquilo que não a merece. Então, nós temos aqui algumas perguntas que eu quero deixar para mim e para você. Podemos insistir com Deus por qualquer motivo? Quando é que insistência pode ser sinônimo de teimosia? Há alguma coisa em sua vida que o impede de sentir-se à vontade diante de Deus? Fale com Deus sobre isso. Você está numa fase que você parece que não está em intimidade com Deus? Para pedir algo, para insistir em algo? Você deve falar com Deus. Quando é que eu, insistindo com Deus, é teimosia? Podemos insistir com Deus por qualquer motivo? Então está aí para nós refletirmos durante esse dia, ou essa tarde, ou essa noite, eu não sei em qual momento você vai me ouvir, mas insistir com Deus é sinal de teimosia? Qual o seu grau de intimidade para com Deus? O texto que nós lemos fala sobre uma oração num diálogo que estava Abraão e Deus, onde ele estava intercedendo por pessoas justas. Então, que essa palavra venha falar ao nosso coração e que possamos ir atrás dessa intimidade para com Deus. Amém? Pense nisso, medite sobre isso e viva essa experiência e depois você me conta. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.